Oi, pessoal! Estamos em mais um Prevcast, novamente com o professor Calil e com a CEO e engenheira civil Suelen. E hoje o assunto é SPK. Já a gente falou de hidrante, que já foi bem técnico, agora a gente veio mais técnico ainda, né? Estamos cavando um buraco mais fundo. Cada vez a gente tá indo. Para começar esse assunto, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para você antes, até quando a gente estava conversando. A gente tem o sistema de hidrante e o sistema de chuveiro automático. Para quem não sabe, a SPK é o chuveiro automático, que são os dois sistemas mais eficientes, não, mas sei lá, os dois piores sistemas, talvez, que uma edificação normalmente tem que ter, né? Que ou vai ser por hidrante ou vai ser por SPK. E a gente também sabe que o chuveiro, ele tende a ser mais eficiente do que um hidrante. Por quê? E por que você acredita, ou se você acredita, né? Mas o que você acha que pode fazer com que o sistema de hidrante seja mais barato do que o SPK, sendo que o SPK ele é muito mais eficiente. E o hidrante, normalmente, se pega fogo, igual a gente falou no outro episódio, o pessoal vai correr e ele vai queimar e acabou. Bom, a gente começa entendendo a concepção de um sistema de chuveiros automáticos, né? O que é o SPK? A maioria das pessoas fogem do SPK, primeiro porque é um sistema um pouco mais caro, já vamos descobrir o porquê. E segundo, porque é um sistema mais complexo de projetar também. Tanto que a gente tem normas, as normas dos corpos de bombeiro estaduais, elas não te dão diretrizes para fazer o dimensionamento, as especificações do projeto em si. Elas te mandam seguir as NBRs, e a própria NBR às vezes ainda te manda para a norma internacional, NFPA, enfim. Porque é um sistema um pouquinho mais complexo. Mas o que é o sistema de chuveiros automáticos? Tanto os hidrantes quanto os chuveiros automáticos, eles vão fazer o combate ao fogo com água. Então, é um jato de água numa determinada pressão, uma determinada vazão que vai combater o teu fogo. O hidrante, ele é um sistema que precisa ser operado por um ser humano. O chuveiro automático, não. Como o próprio nome diz, pegou fogo, ele vai acionar e vai começar a combater sozinho. Por que ele é um sistema mais caro? Quando a gente quer proteger toda uma edificação com hidrantes, a gente loca os hidrantes de forma que pelo menos, a mangueira tem 30 metros no geral, né? Então, essa mangueira tem que alcançar 30 metros ali dentro. Então, de uma forma grosseira, a cada 30 metros temos um hidrante. Quando a gente está falando de SPK, não. Você precisa que toda a sua área, toda a sua edificação seja coberta por chuveirinhos que, quando acionar, vai abrir e vai proteger aquela água. Cada chuveiro, ele tem uma área de atuação. O que é isso? Você pensa, né? Você tem uma rede correndo no seu teto e pendurados chuveirinhos. São chuveirinhos pequenos que, quando eles acionam, eles vão abrir um arco de água e vai cobrir uma determinada área. Essa área é bem inferior aos 30 metros que o hidrante cobre. Então, por exemplo, às vezes, a maioria das vezes a gente tem ali, vai cobrir 9 metros quadrados, menos. Então, a cada 9 metros quadrados, você precisa de um chuveirinho. Então, para isso, você tem bem mais redes passando, você tem bem mais bicos de chuveiros passando. E quando a gente faz o cálculo desses chuveiros automáticos, a norma traz que você precisa ter um número mínimo de chuveiros que precisa funcionar, pensando no seguinte quesito: se pegar fogo aqui nessa área, eu preciso que pelo menos 15, 12 chuveiros dessa área entrem em funcionamento para cobrir toda essa área. Então, você precisa calcular uma vazão e uma pressão mínima para que todos aqueles chuveiros naquela área acionem naquele momento. Então, aí você normalmente, para a água chegar até ali e ter 12 bicos funcionando ao mesmo tempo, você vai gerar pressões e vazões maiores. Então, a tua bomba também vai ser maior do que uma bomba de hidrantes. Então, ele é um sistema mais automatizado, só que ele é um sistema automático, né? Ele vai fazer o combate de uma forma mais eficiente, mas por essas questões técnicas, ele se torna um pouco mais caro de ser instalado. E é muitas vezes por isso que o pessoal foge um pouco dele também. Cri. E você, Calil? Não, eu só estou fazendo uma continha aqui. A Su comentou por que o hidrante... Fazendo um cálculo grosseiro, o raio de ação do hidrante é 30 metros. Então, PR2, 30 ao quadrado vezes π, um hidrante cobre 2.700 metros quadrados. Um hidrante.
Um chuveirinho cobre 9 metros quadrados no risco ordinário, ok? Então, 2.700 dividido por 9, eu tenho 3 vezes 9, 27. Eu tenho 300 chuveirinhos para cobrir a mesma área que o hidrante. Então, imagine isso. São 300 chuveirinhos que eu tenho que distribuir. Cada chuveirinho custa na faixa de 10, 12 dólares. Aí você já faz a continha. Quanto que você vai gastar só de chuveirinho? Só para fazer isso funcionar. Eu não sei se eu tô mais abismada por saber que um hidrante requer 300 chuveiro ou do Caio ter feito essa conta enquanto a gente conversava. Eu acho que é a segunda opção. Não, então eu fiz aqui uma conta grosseira, R ao quadrado e tal. Eu falei, cara, como é que ele fez isso, tipo assim, aqui só na mão? Eu tô pensando em virar professora só pra pegar essas habilidades aí. Né? Meu Deus. Então tá aí a justificativa. Por que é mais caro? Só por causa disso. Um hidrante com R$2.000, você monta um hidrante. Mangueira, esguicho, tal. Agora, um hidrante, você com R$2.000, você monta e cobre 2.700 quadrados. 300 chuveirinhos, vamos pôr 15 dólares cada um, vai dar 45 mil dólares, né? É isso aí, 45 mil dólares só em chuveirinhos. Que você resolveria com 2.000 em um hidrante. Exatamente. É mais ou menos por aí. Aí você vê o custo dessa questão. Por que é tão caro? Porque o chuveirinho cobre exatamente o que a Su falou. Cobre só 9 metros quadrados. Mas por que fazer essa instalação é tão cara? Você acredita que pode ser por não ter profissionais habilitados para fazer essa instalação? Então, como os que tem são poucos, talvez eles cobrem mais por isso? Não. Porque também não tem nem quem sabe. Não. Tem um probleminha, e isso está acontecendo aqui no Brasil, é que os instaladores têm dificuldade até de interpretar o projeto e montar conforme está no projeto. Isso é um problema. Então, se você pegar um encanador que mexe só com instalações hidráulicas sanitárias de um edifício, ele é incapaz de montar uma rede de sprinklers conforme está no projeto. Um montador de hidrante, um encanador, especialista em FG e tal, se você dá um projeto de sprinkler para ele, se você não aplicar um curso e treinar, ele é incapaz de montar uma rede de sprinklers. Porque o sprinkler você não pode... Não, você põe lá um tubo, põe um T com rosca lá e vai lá e atarracha o... Não é assim. Você tem ferramentas para poder pôr esse sprinkler lá e você tem que colocar ele aprumado na linha, no nível, na altura especificada, senão ele não vai funcionar. Eu acredito que é o próprio custo do material esse negócio, falou cada chuveirinho 12, 15 dólares, porque uma mangueira de hidrantes, ela é um material mais simples, né? Uma borracha e tal. Um chuveirinho em si, ele tem uma ampola lá dentro, o vidrinho dele, que vai fazer com que a determinada temperatura aquela ampolinha quebre para daí começar o fluxo e acionar. Então, ele é um material mais caro já, né? Mais delicado, assim. Então, o custo do material em si já é mais caro. E daí, como ele já é um material um pouco mais complicado, para você achar uma mão de obra que sabe lidar com ele, já começa todo o processo a ficar mais caro, né? Eu falei esse preço para chuveiros, para riscos ordinários, riscos mais elevados. Esses chuveirinhos de shopping, esses são baratinhos, com 6 dólares você compra esse chuveirinho. Pode ser que ele não seja certificado. O que é o chuveirinho não certificado? É o chuveiro fabricante aí de fundo de quintal, fabrica lá, 6 dólares custa o chuveiro dele, né? Como é que ele chega a um custo desse? Porque ele não tem linha de produção para isso, mas vamos lá, 6 dólares. Eu também estou exagerando. Com 70 reais você compra um chuveirinho, esse de shopping center. Esse de 15 dólares, eu estou falando que daria 75 reais também, né? Seriam esses chuveirinhos de shopping. Agora, tem um chuveiro um pouco mais sofisticado, né? Que nós estamos com um projeto
lá de um atacarejo lá de sprinklers lá no escritório, aquele chuveiro lá não custa $15, ele custa mais ou menos uns 25 a $30 cada um. E minha última contagem lá tinha só no pavimento uns 200 e poucos chuveiros. A preço de por $30 cada um, ele vai gastar, só fazer a continha, né? $6 mil. Né? 6 mil Que dólares. coisa, Eu não né? quero mais fazer essa continha. Que coisa, né? Então, mas o chuveiro, agora voltando à questão de opção, o chuveiro não dispensa hidrante, tá? Ok? Eu só posso reduzir um tipo, né? Isso. Isso. Você tem hidrante. Vai ter hidrante. Se a obra exige hidrante, você tem que pôr. Agora, mas eu quero pôr chuveiro. Elimina hidrante? Não. Você é obrigado a ter o hidrante. E qual que é a justificativa para isso? Qual o sentido? Porque a questão, o hidrante, o pessoal não vai operar, vai sair correndo. E o chuveiro automático, ele entra imediatamente em operação e dá combate, e ele pode fazer o controle até o bombeiro chegar, ou pode fazer a supressão. Você tem 2 sistemas de sprinklers. Você tem aquele que suprime o fogo, né? O bombeiro está a 20 km de distância, vai demorar 15 minutos para chegar no local. O de supressão, ele é acionado conforme o modelo do chuveiro, em 5 minutos acaba com a chama. Tá? Então, por exemplo, nesse projeto que está lá no escritório, a gente está colocando um chuveiro de supressão para a área de estocagem, que é um cálculo bem mais sofisticado e não é qualquer engenheiro que consegue calcular aquilo lá, não. Eu estou apanhando, estamos otimizando com com softwares de cálculo, porque é muito sofisticado. Esse chuveiro, se ele acionar, ele apaga o fogo independente do bombeiro estar vindo ou não. Ele apaga o fogo, o bombeiro só chega para fazer o rescaldo, como se diz, né? E tem um chuveiro que ele faz o controle, ele não deixa o fogo se propagar. Por quê? Ele faz o controle para o fogo não se propagar até que o corpo de bombeiros ou a brigada de incêndio entre em operação. Como é que ela vai entrar em operação? Usando os hidrantes. Entendi agora. Tá? Essa são as duas maneiras de você projetar sprinklers. Ou faz a supressão, ou faz o controle, até a brigada atuar ou o corpo de bombeiro chegar. Mas então, se eu tivesse o chuveiro de supressão, que ele faz todo o combate, eu poderia isentar o sistema de hidrante. Não. Não, eu digo, tipo, pelo bombeiro não, pela norma não, mas pela lógica não? Porque se ele apaga sozinho... Não, ele apaga o fogo, mas daí ele apaga e aí o sistema ele cessa de funcionar por um determinado tempo. Aí, para garantir, por isso que tal do rescaldo, precisa chegar a brigada, operar os hidrantes para garantir que o fogo Perfeito. Não retorne. Perfeito. Tá? E o chuveirinho não é assim. Depois que ele disparou e cessou de água, ele não tem mais jeito dele operar. Tá? Acabou. Ele não liga 2 vezes, ele liga uma vez só. E no começo do ano eu estava em uma das fábricas de chuveiro e eles estavam comentando que o chuveiro, depois que ele acionou, não é igual o hidrante que eu consigo utilizar a mangueira de novo. Acabou, tem que comprar outro para instalar. Isso. Justamente pela questão da ampolinha, né? Isso. E você não pode tirar, não, aquele chuveiro está errado, eu vou pegar ele e vou pôr ele lá naquele lugar. Não pode. Tirou, desconectou, depois de instalado, você joga ele fora. É proibido no mundo inteiro você pegar o chuveiro e... não, eu desconectei porque ele estava torto. Azar é teu, você vai perder o chuveiro. Você tem que desconectar e pôr um outro chuveiro novo de forma correta. Entendeu? O sistema é esse. Por quê? Porque tem que garantir que ele funcione. E qualquer dano, qualquer entortada que você dê na chapinha, ou mesmo estrague a rosca, esse chuveiro pode falhar. E aí o prejuízo é muito grande. Daí explica por que a mão de obra é tão ruim, né? Porque você brasileiro, famoso jeitinho, SPK é algo que não aceita jeitinho, então é onde a gente começa a ter as falhas de sistema.
Então, e o pessoal que instala ainda tem, a reclamação é muito grande, tanto lá em São Paulo, aqui não, eu não sei, mas em São Paulo a reclamação é grande com os instaladores, que eles às vezes são despreparados. Está dizendo lá que o chuveiro tem que ficar a 20 centímetros do teto, o instalador está com a rede a 40 centímetros abaixo do teto, ele não pega e instala lá uma barrinha de cano para que o chuveirinho fique a 20 centímetros do teto. Isso é norma. Não, eu vou pôr aqui, a rosca está aqui a 40. Não pode, a 40 centímetros abaixo do teto não pode. Isso é norma. O chuveiro tem que ficar a 20, no máximo a 35, depende do modelo do chuveiro, no máximo a 35 abaixo do teto. E aí a barra de alimentação está a 40 centímetros abaixo do teto. Ele faz o engate direto lá na rosca da tubulação e aí dá problema. Aí já não perde eficiência e as seguradoras, se vê um erro desse e dá um sinistro, elas não pagam o seguro. E por que tem que estar a 20 centímetros do teto? Porque é onde acumula você sabe. O ar quente tende a ir para onde? Para cima. Sim. Aonde ele vai ficar? Lá no teto. O teto vai barrar o ar quente. O ar quente vai passar por uma região mais fria até chegar no teto. Ele vai buscar o teto. E lá no teto vai acumular. Aí, ao passar por essa região mais fria, esse ar quente vai esfriando, mas ele vai continuar subindo. E vai acumular lá. A hora que começa a chegar mais ar quente, vai chegar numa determinada temperatura que vai fazer o chuveiro que está próximo do teto disparar. Se você pôr longe do teto, vai demorar mais para esse chuveiro disparar. Então a norma pede para aproximar o máximo que você puder do teto. Porque o ar quente que chegar na temperatura o mais rápido possível é o ar que vai estar lá no teto. Então é lá que o chuveirinho vai disparar. Para garantir a eficiência. Exatamente. Né? Tá. E onde que a gente deve usar chuveiro automático? Aquilo que a gente comentou, Su, fala. Bom, a gente tem os pré-requisitos de norma, né? Então, a gente tem, por exemplo, dependendo da ocupação, da edificação, da área, da altura, tem a exigência normativa, né? E a gente tem também alguns casos em que a gente, por exemplo, esse projeto que nós estávamos comentando, que é um atacado, pela norma em si, se você for olhar a tabela de exigências, a parte de chuveirinhos automáticos não está marcado. Porém, quando você analisa a compartimentação horizontal da edificação, é exigido compartimentação horizontal a cada tantos metros. Se você não atender a compartimentação horizontal, você pode substituir por chuveiros automáticos. Tá, mas quando que isso é viável ou não? A gente tem algumas edificações que o modelo delas, por exemplo, nesse caso, é um atacado supermercado grande e a área de vendas em si, ela já passava daquela área de compartimentação. Então, é um barracão, se você for querer fazer uma parede corta-fogo até acima do teto para realmente compartimentar a área de vendas, a logística do mercado fica prejudicada. Então, nesses casos, vale a pena sentar com o proprietário e ver o que ele quer ou não, analisando a logística de funcionamento do local e analisando outra coisa também. As seguradoras, como lá é uma área de atacado que tem muito armazenamento de produtos na própria área de vendas, se chega a pegar fogo ali, ele perde toda a mercadoria dele. Porque assim, o sistema de compartimentação, pegou fogo aqui, eu vou isolar o fogo aqui, visando salvar as pessoas que estão na edificação, então vai sair todo mundo pelo lado que não está pegando fogo e o fogo vai ficar confinado ali até combater, enfim, né? O sistema de chuveiros automáticos, você elimina essa compartimentação justamente porque você automatiza o combate ao fogo. Então, nesse caso, o que o proprietário preferiu foi colocar o sistema de chuveiros automáticos para proteger o patrimônio dele. Então, a questão das saídas continua sendo eficiente, temos saídas para todos os lados e tal, mas a gente conseguiu eliminar a compartimentação por ter essa forma de combate automatizada. Então, assim, vai estar protegendo a edificação com chuveiros automáticos, daí eu não precisei cortar a área de vendas no meio.
É claro que é um custo mais alto para ele, mas ele já comentou com a gente que a seguradora que atende eles exige isso. Se eles não colocarem, eles não conseguem seguro. Porque daí a seguradora tem ciência de que se pegar fogo ele vai perder muita coisa e ela vai ter que suprir, né, pagar. Então, foi um pré-requisito aí que às vezes vale a pena a gente olhar e conversar com o teu cliente, né, que é ele que vai decidir se quer esse custo ou não. E tem que estar ciente depois dos prós e dos contras, que a seguradora vai ou não cobrir, o que vale a pena ou não ali, né. Então, às vezes, é essa questão da gente sentar com o cliente e conversar com ele mesmo, o que ele opta, né? É claro que isso é uma edificação nova. Quando a gente tem edificações existentes, que você já deve ter pego alguns casos, não tem como você instalar chuveiros automáticos depois de pronto, né? Aí a gente vai para compartimentação mesmo. Mas quando é uma obra nova, vale a pena a gente analisar com ele se vale a pena a gente compartimentar para eliminar chuveiros automáticos ou não. Vamos colocar mesmo os chuveiros automáticos para a gente ter uma proteção material maior, extinguir esse fogo mais rápido e evitar quebrar essa logística do local, né? E aí entra até uma discussão que a gente estava conversando antes, que é quando compartimentar e quando ter o SPK, né? Porque questão de eficiência, beleza, a gente sabe que o SPK vai ser mais eficiente. Mas essa questão de quando compartimentar ou quando usar o SPK, igual você comentou, a edificação existente, a gente já tenta vir para compartimentação, já fica muito difícil, bem desafiador colocar um sistema de SPK, mas numa edificação nova é passível de fazer essa análise e conversar com o proprietário também, né? Para mostrar essa logística, até porque um mercado com uma parede no meio não faz sentido, né? Fica bem complicado. E isso vai de obra para obra, né? Você tem que analisar daí cada situação e sentar com o teu cliente e conversar para ver o que ele acha. É a opção de combate que você tem. Mas se ele disser, não, pra mim, eu vendo um material super baratinho ali, se pegar fogo em tudo e eu perder, não me importa, prefiro economizar agora. Daí vocês que vão, o proprietário que vai decidir, né? Tendo dentro da norma, é isso. A pergunta é sempre, volta ali, na verdade, um pouco na origem. A Su comentou isso aí. Quem vai lhe apontar, afinal, se você vai usar o chuveiro ou não, o proprietário vai optar. Mas a norma é que, quer dizer, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros é que vão te dizer que é aceitável o sistema de chuveiros ou compartimentação. O bombeiro vai te dar essa direção. E aí você vai ter que negociar com o proprietário. Porque a norma do bombeiro, ele aplica as exigências de dispositivos. O que você vai usar para dar combate ou fazer a prevenção. O bombeiro escreve lá as normas deles. Tá? E agora, como faz o chuveiro, etc., o bombeiro não explica. Você tem que ir para as normas específicas de como se monta um sistema de chuveiro. E compartimentar, o bombeiro fala, aqui eu preciso compartimentar ou você usa chuveiros. E compartimentar, como é que é o compartimento? O bombeiro tem as instruções. É aceito, compartimentação dessa maneira, feita assim, etc, etc. Mas no final é o que a Suelen falou. Quem vai optar pelo sistema é o proprietário. Agora, a solução técnica, você pode usar o chuveiro ou a compartimentação. É óbvio que a compartimentação é menos onerosa e o chuveiro sempre vai ser mais oneroso. Mas, em termos de seguro, a seguradora ela prefere fazer um seguro onde haja chuveiros automáticos do que no local onde não tenha chuveiros. Tanto assim, um dos supermercados, os supermercados que a gente atende direto, todos os supermercados novos deles, o proprietário optou por chuveiros porque o prêmio que ele pagava era tão alto, o prêmio quer dizer, o valor do seguro que ele pagava mensalmente era tão alto que ele fez uma continha. Se eu usar o chuveiro, a seguradora falou, você vai pagar X dividido por 2. Ele falou, em 2 anos eu pago a rede inteira. Ele mandou projetar toda a rede de chuveiros no supermercado dele. Não quis nem saber. Vou pagar mesmo seguro. A partir de 2 anos já paguei a rede. A partir dali, o que eu ia pagar de seguro agora virou lucro.
né? Esse é o raciocínio dele. E eu falei, perfeito, é isso mesmo, você tem que fazer essa conta. Vale a pena? Vale. Porque o desconto no seguro é muito alto, muito alto. Acaba amortizando o teu investimento em chuveiros assim, de maneira assim, rapidamente. Aí tem linhas de financiamento para isso no BNDES. E eu vejo que o empresário, às vezes, nem é informado dessas coisas, não sabe nem dessa que ele pode pôr o chuveiro, que ele vai economizar. Tal. Ele vê o custo, vamos dizer assim, imediato. Uhum. Ele não faz análise. Ele não vê como um investimento. Não vê como custo, investimento. Eu falo, mas que falta de visão. Às vezes a gente acaba nem discutindo, né? É imediato para ele. Então, paciência, né? A cabeça dele é essa. Mas é isso a gente falando quando a gente tem a opção, né? Ou compartimentação ou chuveiro. Mas daí a gente tem as edificações que é obrigatório chuveiro e pronto. Normalmente hotéis, que já são grande porte, tem mais de um pavimento e tal, normalmente hotéis acabam entrando com chuveiros automáticos. Justamente porque a gente tem um fluxo maior de pessoas, são pessoas que estão ali num ambiente que não é o seu cotidiano e que a gente sabe que precisa, né, pensa, tá todo mundo dormindo ali, quem que vai ver o fogo, então... Normalmente, hotéis é uma classificação que acaba não fugindo de chuveiros automáticos. Então, a gente tem algumas que você pode optar pela compartimentação ou pelos chuveiros, mas tem umas que não fogem mesmo. Dependendo da ocupação ali, do porte da obra, você precisa dos chuveiros automáticos. É a exigência, né? Eu acredito que a instalação do chuveiro, talvez ela venha com mais força quando começar a elevar o nível de consciência dos empresários. Igual o que o Calil acabou de comentar. Ele fez a conta e viu que era um investimento. Isso é uma pessoa que está bem consciente, né? Não é o que a gente tem normalmente. Normalmente meu Deus, hidrante, 2.000, chuveiro, 70, hidrante, ponto. Acabou. Compartimentação, parede, só pegar um shaftzinho, colocar, pronto. Então, acho que elevar esse nível de consciência das pessoas é o que vai fazer com que o chuveiro ele venha vindo e talvez chegue, né, toda a eficiência que a gente sabe que ele tem. E nisso entra outra coisa que a gente estava comentando antes, que até o Calil estava falando, a gente precisa analisar quando que vai ser ideal uma compartimentação, quando que vai ser ideal um chuveiro. Igual no caso que vocês mencionaram, o chuveiro não era necessário, podia ser a compartimentação. Mas na análise técnica que vocês fizeram, não fazia sentido. Aqui entra os profissionais que fazem projetos estarem habilitados e entender que eles estão ali para projetar e não para lançar em software e colocar simbologia no projeto e tá tudo bem, e o bombeiro corrige, certo? O bombeiro não corrige SPK, tá? Porque não é para qualquer um corrigir. Agora, em São Paulo, para você aprovar um projeto de prevenção de incêndio onde tem o SPK, o bombeiro faz as análises do teu projeto de SPK. Ele quer o cálculo hidráulico, ele quer saber quais são as vazões que estão chegando no chuveirinho, qual é a pressão que está chegando no chuveirinho, como é que você chegou às especificações. Em São Paulo, por exemplo, não é projetar a SPK, não é para qualquer profissional, não é qualquer engenheiro que domina esse assunto. Porque exige passar por uma avaliação do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo é muito, assim vamos dizer, eles se adiantam nas situações porque eles ficam muito vinculados às normas internacionais. Quando você de repente sai uma instrução normativa lá, mas da onde veio isso? Aí eles já estão buscando normas internacionais que sofreram atualizações, daí eles já fazem as instruções técnicas deles, atualizam, fazem mudanças, né? E por quê? Porque eles sabem que lá fora o estudo é muito mais avançado do que aqui. Então eles estão começando a exigir que não apareça desenho de sprinkler lá no projeto, porque eles não vão aprovar, porque eles vão fazer uma análise técnica do teu projeto de SPK. Eles têm habilitação para isso? Não tem, mas tem um departamento de engenharia que prepara tudo isso para eles fazerem. Tá? Então, agora eu vou resolver fazer projeto de chuveiro? Você pode tentar. No Paraná, você pode até passar com um projeto lá cheio de falhas, etc., mas porque ainda nós não atingimos uma situação de exigência a nível que tem em São Paulo, né?
O Paraná ainda está engatinhando em termos de projetos de SPK. Volta ao que a gente fala de consciência, né? É o projetista saber até onde ele pode ir com isso. Tanto que uma das coisas que a gente mais escuta é, nossa, por que vocês não fazem chuveiro automático? Eu falo justamente por isso. É muita coisa. Enquanto não tiver muita certeza do que tá fazendo, não tem por que entrar num meio. Não faz sentido. Então, acho que é essa consciência que os profissionais mesmos precisam. Porque não adianta a gente cobrar que o cliente tenha a consciência de instalar chuveiro, sendo que pode ser que ele instale algo que ele instalou achando que vai ser eficiente, mas quem fez, sei lá, um negócio nada a ver, foi instalado nada a ver, ninguém vistoriou isso e no fim não funciona. Então não serviu para nada, né? É uma consciência coletiva, né? Consciência de quem está projetando ali, de saber se consegue assumir isso ou não pegar simplesmente por dinheiro, né? E consciência também da gente, até para quem tem consciência do que está fazendo, consegue explicar a importância dos sistemas para o seu cliente, né? Então, aí começa a criar essa cultura de conscientização da prevenção que a gente vem batendo na tecla há tanto tempo, né? A gente vem falando já. Kalil, e você que tem um histórico, né, bem grande dentro da prevenção contra incêndio, falando por igual eu comentei antes, né, é um público que uns já trabalham na área, outros estão pensando em entrar, mas qual que é a sua dica, assim, que você, por todos os anos que você trabalha, você vê que permanece? Por mais que atualizou norma, mudou, veio LFPA, veio NBR, trocou quartel, simplificado, projeto completo, o que se mantém que você acredita que um profissional que quer entrar nessa área, ele precisa ter em mente e não pode, como se fosse algum valor inegociável, ele não pode negligenciar isso nunca? Eu falo assim, a dificuldade dos profissionais é lerem, entendeu? E eu brigo com meus alunos e falo para eles, engenheiro não sabe escrever e não sabe ler, né? E eu falo isso e cobro e falo, profissional tem que saber escrever, né? Por isso que as aulas de português são importantes lá na base, e tem que saber, tem que ter tempo para ler. Essa norma do bombeiro, por exemplo, o código, né? O código, acho que depois que apareceu em 2011 o código, acho que eu já li ele completa 8 vezes já, umas 8, 9 vezes já li ele completamente. Então, praticamente, uma vez por ano, às vezes sai uma mudança e tal, e mesmo assim eu não consigo guardar algumas situações, algumas coisas específicas. Então, ler constantemente, e ler normas, né? E você tem que ter uma boa formação lá do cálculo, que o pessoal abomina, né? Fazer cálculos, hidráulica. A hidráulica é a base para nós trabalharmos com hidrantes e sprinklers. Os projetos mais simples, que usam só extintores e tal, esse aí ainda assim precisa ler. Porque não é ficar distribuindo extintor, né, sem seguir regras, sem seguir diretrizes. Tem que ler, leia, estude, não pare de estudar. Eu não paro de estudar. A profissão exige, né, ser professor exige que eu estude. Mas o profissional tem que estudar, né? Eu vi um colega falando, não, faz assim que funciona. Eu falei, mas você tem certeza? Não, sempre funcionou. Você voltou lá? Não, mas sempre nunca reclamaram. Não. O que é isso? Faz assim que funciona. Não é assim. Existe todo um embasamento técnico, cálculos, conhecimento para você poder entregar um projeto que seja eficiente, né? Você sabe muito bem disso, que extintor, por exemplo, a gente não distribui, tanto por área. Não é assim, tem um critério para distribuir extintor, né? Então, você lê lá na norma, qual é o critério? A distância a percorrer. E aonde eu posiciono? Tem e qual classe de extintor? E qual a classe de extintor, né? Pensar qual extintor você vai B, pôr. C, então e você sabe qual é a diferença de uma classe A, de um B e de um C? Não sabe? Então, o coitado do profissional às vezes não teve a formação lá, né? Na universidade eu ensino, a classe de incêndio é A. Por que é A? Porque o fogo propaga dessa maneira, tá? Por que é B? Por que é C, né?
Dou o básico para ele poder ter noção. Agora escolha o extintor para dar combate a uma pilha de pallets de madeira. Né? Então, aí ele tem que saber qual é a classe do fogo e qual é o extintor para aquela classe. Ponto. É isso. Mas tem que ler. Além do conhecimento, né? Tem que ler. E para conhecer tem que ler. Né? Não parar de estudar. Isso é o básico de tudo. É estudar, estudar, estudar. É uma coisa que eu sempre comento é que o conhecimento é um alvo móvel, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar e assim você vai, consequentemente, sempre não para. É algo que vai rodando, você vai estar sempre procurando conhecimento. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. De novo, né? A gente poderia ficar horas e horas falando também sobre esse assunto, mas agradeço muito que vocês tenham participado, tenham disponibilizado, né, o tempo de vocês para estar aqui, para dividir esse conteúdo, porque a gente fala várias vezes, eu e a Su já vem conversando há bastante tempo sobre a importância de elevar a consciência das pessoas. Então, se a gente consegue gravar um podcast explicando isso, já que sabemos que dentro da universidade não existe, é muito difícil o acesso a isso, fico feliz que vocês ajudem, né, que eu consiga espalhar um pouco mais esse conteúdo pro pessoal. A gente vai dando passinhos para disseminar a prevenção contra incêndio para todo mundo, né? Obrigada, Renata. Obrigado, Renata. Mas, parabéns. Obrigada. Tchau, gente.